Mais um culto de ensino da palavra de Deus. Deus abençoe o departamento infantil, as irmãs que estão empenhadas nesta obra. Queridos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e depois o capítulo 2 e o versículo de número 4. Fiquemos em pé, irmãos, para nós lermos então o texto bíblico. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a fejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Vamos orar nessa oração, irmãos. O irmão Vitinho não está bem de saúde. Vamos estar orando por ele. E irmã Regiane, Maia, para recuperação. Também a família do nosso irmão Roberval, que perdeu, Roberval perdeu seu tio, morreu e vai ser já direto levado para o sepulcro, porque parece que é Covid. Vamos orar para Deus consolar esta família. Quantos mais necessitam de oração? Vamos orar um pelos outros. Pastor Adriano. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor eterno, nós levantamos este clamor nesta noite, ó Deus, para te engrandecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito ao nosso favor nesta noite. E também em favor dos teus filhos, do teu povo que aqui está, Senhor. E neste momento, Senhor amado, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles, os pedidos que foram citados nessa noite. Que o Senhor assim, ó Pai, possa suprir a necessidade dos teus filhos, consolar os corações nesse instante e fortalecer a cada vida. É o que nós o pedimos, meu Senhor amado, no nome de Jesus. E assim, ó Pai, nos prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu vou fazer aqui uma meditação no livro de Abacuque. Eu escolhi apenas esses versículos para nós falarmos sobre vivendo pela fé em tempos de crise. Pastor Exaldino Gomes Coelho, de vez em quando eu cito ele, pastor Batista, falecido, ele fez uns comentários sobre os livros dos apóstolos menores, e todos eles, ele intitulou o livro o nome do profeta e nosso contemporâneo. Então, Abacuque, nosso contemporâneo. Porque as coisas que Abacuque fala, as coisas que acontecem no livro de Abacuque, que ele está profetizando, parecem muito com os nossos dias. Principalmente os 4 primeiros versículos que nós lemos aqui no capítulo de número 1. Abacuque, ele foi um profeta do Reino do Sul, um profeta em Judá, e ele profetizou por volta do ano 607. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias, por exemplo. E ele profetizou num período de crise espiritual, moral. Havia um distanciamento da nação de Judá para com Deus.
estava próximo à invasão de Babilônia, que vai acontecer no ano 606. Então, ele está profetizando dentro desse contexto. Então, por volta do ano 607. E ele escreve, ele é autor deste livro, porque o primeiro versículo já diz o peso que viu o profeta Abacuque, e o relato no livro é na primeira pessoa. Então mostra que foi ele que escreveu este livro. E ele escreve para falar sobre o castigo que está para vir sobre o reino do sul, por causa desse distanciamento, por causa dos pecados de Judá, esse distanciamento que havia entre o povo e Deus. Nós temos o contexto histórico bíblico que está lá em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 34 ao 37, capítulo 24, versículo 1 ao 7, e também em Jeremias 22, do 13 ao 19, nós temos o contexto do que o profeta está profetizando aqui neste livro. É um livro pequeno, tem apenas 3 capítulos e apenas 56 versículos. É um livro que se lê aí em 20 minutos, já leu todo esse livro, isso para quem lê devagar, tá certo? E o livro vai lá relatar sobre 6 crises que está acontecendo em Judá. A primeira crise é uma crise moral. O texto dele começa dizendo, no capítulo 1, no versículo 3, que existe iniquidade entre o povo. Iniquidade é um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. Tudo que está tendo hoje em nossos dias. Iniquidade é um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. E nós nunca vivemos um mundo tão desigual como nos dias atuais. Um mundo em que hoje em dia não é o cachorro que mija no poste. É tão contrário, parece que é o poste que está urinando no cachorro. Os valores estão invertidos. O certo é errado, o errado é certo. Hoje, as redes sociais inundaram com vídeo de milhares de pessoas comemorando a aprovação aqui na Colômbia do aborto até 24 semanas. Ou seja, uma mulher que está grávida com 6 meses, uma criança já é formada, já tem todos os seus órgãos formados, o seu corpo está formado, mas se ela quiser arrancar essa criança, cometer um assassinato, ela pode fazer, porque a lei já lhe permite fazer. Então, para você ver como a iniquidade, ela está tomando conta do mundo. E nós vimos políticos, principalmente político da esquerda, hoje comemorando a aprovação e certamente querendo trazer para a nossa nação. É lógico que também há entre os da direita aqueles que defendem essa brutalidade, um assassinato em massa. Então ele fala no versículo 3 sobre iniquidade. Ele também fala no versículo 3 sobre opressão. A opressão ocorre do rico para com o pobre. Por isso que há desigualdade. Os ricos oprimiam os pobres. Os ricos tinham poder. Os pobres estavam trabalhando principalmente para o governo, o rei Joaquim. Estava escravizando os seus semelhantes. Contratou trabalhadores do seu povo para construir o seu palácio e não estava havendo pagamento. Ele estava oprimindo, os ricos estavam oprimindo. Por causa disso, no versículo 4, ele fala de uma lei frouxa e também de uma justiça torcida. É interessante em nossa nação, por exemplo, que políticos que roubaram bilhões do cofre público estão libertos. E há pouco tinha uma mulher que tinha roubado comida para alimentar o seu filho.
o Supremo Tribunal Federal não lhe deu o habeas corpus, se é assim que fala, a liberdade. Enquanto nós temos homens políticos ricos, livres, roubaram bilhões, assassinaram milhares por causa de escassez de remédio, de hospital, nós vemos pobres sendo obrigados a cumprir um período de prisão, porque roubou para comer. Então uma lei frouxa, uma justiça torcida, trabalhadores sem receber salário. Jeremias capítulo 22, versículo 13, ele vai falar sobre isso. E também lá em Jeremias, no capítulo 22, 13 e 14, ele fala de enriquecimento dos governadores ou dos governantes. Os políticos enriquecendo, enquanto os pobres estão ficando mais pobres ainda. Nós estamos vendo esse período de pandemia. Nós vimos em muitos países pessoas comendo lixo porque não tinham que comer. E os governantes, quando você olha para o Brasil, com compra de equipamentos para respirar, eles pagando preços absurdos para ter comissão, enriquecendo à custa do pobre. Uma crise moral. Abacuque está dizendo o que está acontecendo no seu tempo. Mas também há uma crise social. Porque ele vai dizer no versículo 2 sobre violência. Ele diz: eu clamo, eu grito violência. E por que está acontecendo essa violência, essa crise social? Ora, quando uma pessoa está na margem da pobreza, e eu não estou fazendo aqui uma defesa de crime, entenda-me por favor, mas a tendência é quando muitos vão para a linha da pobreza e não tem como comer, ele começar a roubar. Isso não é desculpa, é verdade, mas também é um fato e nós não podemos negar. Pessoas que para sobreviver começam a praticar violência. E existe tantos que mesmo sem ter o que comer, vão morrer com fome, mas não vai praticar violência. Estou falando o contexto, estou explicando, por gentileza, me entenda. No versículo 3, ele fala também de destruição. Não há apenas violência, mas há também a destruição. Ele diz porque a destruição e a violência estão diante de mim. A destruição aqui não está relacionado à destruição de casas. A destruição é de uma ordem, a destruição da ordem pública, a destruição de uma igualdade que não há, a destruição familiar. Porque quando você lê o contexto, você vai ver que até mesmo a liderança estava corrompida, famílias sendo destruídas. E ainda dentro da crise social, ele fala de contenda e litígio no versículo de número 3. As pessoas estavam processando uma outra por qualquer motivo. Estava aumentando o litígio. Estava aumentando esta contenda no meio da sociedade de irmão processando irmão. É algo vergonhoso no meio de uma nação que diz que teme a Deus. Paulo ele vai tratar sobre isso, sobre litígio no meio da igreja. Quando ele diz assim, peraí, vocês não têm aí no vosso lugar, principalmente a carta aos Coríntios, alguém para julgar a vossa causa, vocês têm que ir para o ímpio julgar a causa de vocês, trazendo uma humilhação para a igreja. Então havia um aumento de contenda e litígio no meio daquela sociedade. Então, uma crise social. E você sabe, nosso Brasil, e vou contextualizar, porque eu iniciei esse texto dizendo, a ministração, essa homilia dizendo que Abacuque é nosso contemporâneo, as coisas que ele via lá está acontecendo hoje. Quando você olha para a nossa justiça, a morosidade da justiça, muitas vezes não é apenas por escassez de quem julga, mas é pelo aumento, excesso de processo dentro dos fóruns, o que impede uma rapidez de ser julgado algo em nosso Brasil. Ele também fala de uma crise financeira.
o capítulo 3 e versículo 17, um texto conhecidíssimo da igreja, ele vai falar sobre escassez daquilo que era básico para o povo judeu. Ele fala da figueira, ele fala da videira, ele fala da oliveira, ele fala da ovelha. Há uma escassez de alimento. E por que há escassez de alimento? Por causa de todo esse processo que nós falamos anteriormente, de um escravizando o rico, escravizando o pobre. E você sabe, quanto a procura é maior que a oferta, a tendência é isso, essa oferta, aumentar o seu preço. Porque você vai hoje no mercado e algo que você pagava, um arroz, R$12, hoje está custando R$23. É a procura maior que a oferta. Com a pandemia, as coisas pararam. E porque pararam, sumiu a oferta. Houve escassez. E aí os homens, ao invés de entender que se há escassez, e a maioria da população brasileira vive de salário mínimo, então manter o preço para ajudar o povo, eles aumentam mais o preço. E o povo vai sofrendo cada dia mais. Então, uma crise financeira estava ocorrendo naquela época, como não é diferente nos nossos dias. Mas também quando nós lemos o livro de Abacuque, junto com o livro de Jeremias, você vai ver que havia uma crise diplomática. Por que uma crise diplomática? Porque Judá era vassalo do Egito. Os caldeus estão vindo contra Judá. E eles estão acreditando que o Egito vai ajudá-los. Mas Nabucodonosor com seu exército, ele vai vir contra Judá depois da batalha de Carquemis, que o Egito havia perdido. O Egito não tinha condições de ajudar Judá. E eles estão pensando que o Egito vai ajudá-los. O profeta Jeremias, ele vai falar com o povo, ele vai incentivar o povo a não fazer aliança com o Egito, a se subjugar à autoridade dos caldeus, que é o outro nome que a Bíblia dá para os babilônicos, a fim que eles continuem na terra. Mas vai ter uma crise diplomática, porque o povo de Judá não vai ouvir Deus, mas através do profeta Jeremias, e vai tentar a aliança com o Egito. Uma crise diplomática, talvez como a que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil também, em que as nações olham para nós com um olhar abominável por tudo o que acontece em nossa sociedade. Governantes não querendo receber os emissários do nosso país, porque não quer aparecer que tem comum acordo ou união com a nossa nação. Mas também o profeta, ele vai falar de uma crise espiritual. Quando você lê os livros de 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 3, em associação com o capítulo 2, versículo 18 e 19 de Abacuque, você vai ver que o povo está distante de Deus. Há uma crise espiritual. O povo abandonou Deus. O povo se voltou para a idolatria. A idolatria estava impregnada na carne do povo judeu. Desde quando eles saíram do Egito, eles nunca esqueceram o Egito. O Egito sempre esteve dentro deles com os seus deuses. Quando eles entram na terra prometida, Deus os fala para não praticar as abominações que aconteciam em Canaã, mas eles continuaram praticando. E por mais que Deus já tinha destruído o reino do norte no ano 722, o povo não havia aprendido. Eles continuavam pecando contra Deus. Eles continuavam se inclinando a outros deuses. Então há uma crise espiritual. Mas também há uma sexta crise. Uma crise vocacional. O profeta que está vivendo nesse contexto, ele acha que está esquecido por Deus. O profeta está em crise. Ele diz: eu estou orando, eu estou clamando e tu não me responde.
Tu tem tampado teu ouvido. Tu não está me ouvindo. E quando Deus responde para ele, e Deus diz: olha, eu vou trazer uma nação de longe, os caldeus, para disciplinar Judá. Aí ele piora a sua crise. Ele começa a perguntar: como é que pode? O povo está errado, o povo está pecando, sim. Mas como pode Deus usar um povo pior do que o nosso para nos castigar? Há uma crise vocacional. O profeta está vivendo no meio de tudo aquilo. Ele se sente oprimido. Ele não se sente correspondido por Deus. Primeiro ele acha que Deus não o ouve. E quando Deus lhe responde, ele então questiona a resposta de Deus. No meio de toda essa crise que nós vivemos, quantas vezes nós também temos crise vocacional? Porque nós começamos a olhar para o mundo e nós começamos a perguntar: como pode Deus permitir que isso aconteça? Como pode Deus permitir que um homem violente uma criança? Como pode Deus permitir que pessoas morram de fome? Eu estou lendo um livro de missiologia, e hoje de manhã eu estava lendo um dos relatos que ficaram marcados na sociedade, na África. Um repórter, ele ganhou o Pulitzer, eu acho que é assim que fala, o maior prêmio da fotografia. Ele tirou foto de uma criança passando fome, rastejando no chão, indo até um acampamento dos americanos para ver se comia alguma coisa. E observando aquela criança, tem essa foto na internet, só se colocar lá. A criança rastejando, um urubu andando do lado, observando, esperando o momento da criança morrer, para ele começar a comer a carne daquela criança. Aquele repórter tirou a foto. A foto lhe deu o prêmio. Mas 3 meses depois, ele não aguentou a pressão emocional e ele tirou a sua própria vida. Ele se deixou abalar por aquilo que ele viu. E como pode homens comendo caviar, gastando milhões numa única refeição, enquanto crianças como essa morrem de fome? E quando você olha para tudo isso, você pergunta: aonde está Deus? Como pode o justo sofrer na mão dos maus? Como pode os bons sofrer enquanto os ímpios prosperam? Salmo 73. O salmista entra em crise, porque ele adora a Deus, ele serve a Deus. E ele está se vendo no aperto, e ele diz: os ricos, os ímpios, estão só engordando, estão só crescendo como árvores. E ele entra em crise, ele vai dizer: não compensa servir a Deus, não compensa ir para a casa de Deus. O profeta entra em crise, crise vocacional. Quantas vezes isso acontece conosco? E a nossa fé começa a ser ameaçada. E nós começamos a achar que não vale a pena, que a melhor coisa é desistir, é entrar pelo caminho do ímpio e fazer o que ele faz, porque ele é mais próspero. Ou será que isso só acontece comigo? Quantas vezes no silêncio do seu quarto, tu tá travesseiro sobre a tua cabeça, você começa a olhar para as crises que rodeiam o mundo, e dúvidas penetram na nossa mente. O profeta, ele está em crise. O profeta está em crise. E a pergunta então que nós fazemos é: como viver diante disso? Como viver diante dessa crise que abala o nosso mundo?
Como viver diante de situações tão contraditórias como estas? E você vê o bom sofrendo e o ímpio prosperando. Uma criança sendo violentada por um marmanjo sem vergonha. Quando você vê pessoas boas sofrendo doenças e morrendo por elas, e pessoas más continuam vivendo com toda a saúde. Quando você vai no SUS, quando você vai no hospital, e o médico sequer olha para você, sequer ouve você e passa uma receita. Mas quando vai o bambamã da sociedade, eles sentam, eles conversam, analisam, e você fala: para que tudo isso? O que adianta servir a Deus? Quando você ora por uma cura e a cura não vem. Quando você ora por um problema e a resposta não vem. Quando nós choramos por alguma coisa e Deus não responde, não faz. E nós perguntamos: Deus, aonde tu está? Como viver num mundo de crise como este? Como viver dentro de um cenário como este? Mas o livro também responde como viver. Diante de todas essas adversidades, ele não responde. E ele diz, no capítulo 2, que o justo, pela sua fé, viverá. Ele fala no versículo 4, que a alma do ímpio se incha. A alma do ímpio não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas como viver pela fé? Se a fé é o invisível, se a fé é aquilo que se espera, se a fé é aquilo que não se vê, mas você espera alcançar, como viver? Ele vai nos responder primeiro: viver de fé é andar com os pés aqui na terra, mas com a cabeça no céu. Ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 19, que Jeová, o Senhor é a minha força, fará os meus pés andar como as servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, andar nas alturas. Paulo vai contextualizar isso para nós entendermos. Quando ele vai dizer no capítulo 3, versículo de 1 a 3 de Colossenses, Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Viver pela fé no mundo de crise é ter os pés na terra, mas a cabeça no céu. Porque se nós ficarmos com a nossa cabeça também na terra, o nosso pensamento na terra, nós não vamos resistir. Salomão vai dizer no capítulo 7 de Eclesiastes que a opressão endoidece até o sábio. Até o homem mais sábio, diante da opressão, ele se dobra, ele se quebra, ele perde a cabeça. Então viver pela fé em tempos de crise é estar com os pés no chão, porque nós não podemos sair daqui. Mas é estar com o nosso pensamento em Deus. Nós não somos daqui. Nós temos que entender que estamos aqui, mas não somos daqui. Se você me perguntar, existe alienígena? Eu digo que existe. É só você olhar para o seu lado. Porque se você não é daqui, você é de lá, você é um alienígena. Ainda bem que os alienígenas não é tão feio como diz no filme, né? Vocês são muito bonitos. Tem que falar que vocês são bonitos, eu vou falar que estou entrando no meio do feio, também quero ser bonito. Se nós não tivermos a nossa cabeça no céu,
entendendo e tendo a convicção que a nossa cidade não é aqui, como diz Paulo, mas no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser glorioso como o seu. Se nós não tivermos com a nossa mente fixa, que nós não somos daqui, nós iremos tombar, nós iremos perder a fé, nós iremos perder a credibilidade na palavra de Deus, nós abandonaremos a Deus, porque o que Deus faz hoje nós não entendemos, porque Deus não responde algumas orações que nós fazemos, nós não entendemos, mas em tudo Deus tem um propósito. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E lembro de uma das histórias que eu ouvi há muitos anos, ainda na minha formação como crente. Isso lá aos 17 anos. Bom, 17 quando eu tinha, né? Hoje tem 46, então praticamente 30 anos atrás. De um homem, trabalhador de uma mina, que chegou a hora do almoço, os trabalhadores da mina saíram de dentro da terra, vieram comer. A marmita de todo mundo estava lá, mas aquele crente, a marmita dele não veio. Zombaram dele, tiraram o sarro dele, porque tudo que acontecia com ele, ele falava: todas as coisas cooperam, ou todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O apelido dele no meio dos trabalhadores era o Senhor concorre. Senhor concorre. E eles zombaram porque a marmita dele não veio. Senhor concorre, vai ficar com fome. Talvez o patrão, o chefe, com dó dele, disse: fica aí, espera aí, quem sabe chega a comida, vamos mandar uma mensagem, quem sabe vai vir. E todos os trabalhadores entraram, e ele ficou lá fora com fome. Mas quando eles entraram e começaram a trabalhar, houve um desmoronamento. E aquela mina veio abaixo, matando todos os soterrados. Talvez você não consiga entender, porque algumas coisas não estão acontecendo conforme você planejou. Mas talvez é Deus te protegendo e te preparando algo melhor. Então, se nós não andarmos com os pés no chão, mas a cabeça no céu, nós perderemos a nossa fé. Segundo, viver pela fé é viver nesta terra sem se contaminar com ela. Porque o que acontece quando você vê o ímpio prosperar? O que acontece quando você vê o injusto cometendo injustiça e prosperando? E nada lhe acontece. Você começa a pensar: também vou fazer um jeitinho aqui no meu negócio para eu ganhar um dinheiro a mais. Fulano faz. Fulano desvia a verba. Fulano vende lebre por gato, né? O gato por lebre, nem sei como é que fala mais. E está prosperando. E nós somos tentados a nos contaminar. Ah, eu vou dar uma marretada aqui como os outros fazem, para ganhar meu dia logo e ir embora. Os outros fazem isso e ganham, porque eu vou ficar me matando. Mas só que viver pela fé é viver num mundo de crise social, financeira, mas sem se contaminar. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Ele está dizendo assim: olha, está todo mundo se corrompendo, esquecendo de Deus, mas eu vou colocar sobre a minha guarda. Eu vou ficar sobre o muro, vigiando, preparado, para que quando ele falar comigo, eu saiba o que ele falou, e eu saiba o que responder. Isso é manter a pureza, é manter a comunhão, é manter a sobriedade, é manter a santidade. Ele ainda vai se comparar
como servo. Quando ele diz, eu serei, não servo, é aquele animal que sai pulando, né? Servo, né? Servo. Anda saltitante. Não se deixa amarrar. Não se deixa embaraçar. Queridos, viver pela fé é manter-se santo. É manter uma vida honesta e digna diante de Deus. Ainda que a crise está assolando e tem pessoas que estão se vendendo. O livro de Abacuque vai falar sobre pessoas que ajuntam para si bens injustamente. Que Deus vai tomar deles e destruir eles. Ganha o seu dinheiro honestamente, sem passar ninguém para trás, sem enganar ninguém. Acrescenta sobre você riqueza e mais honestamente. Não se deixe contaminar. Mantenha a tua posição vigilante, para que quando o Senhor falar contigo, você possa ouvir Ele falar e poder responder para Ele. Terceiro, o que é viver pela fé? Viver pela fé, é adorar a Deus mesmo nas adversidades. Ele vai dizer no versículo 17, 18: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Viver pela fé é adorar a Deus, apesar de todas as adversidades. Não está dando certo, adora. A notícia não foi boa, adore a Deus. O familiar saiu da igreja, adore a Deus. O inimigo se levantou, adore a Deus. Abriu a despensa e não tem comida, adore a Deus. A tua roupa não é melhor, adore a Deus. A luta é grande, adore a Deus. O profeta está vendo tudo que Deus está mostrando e tudo que vai acontecer. E sabe o que acontece? No ano 586, o exército dos caldeus cercou Jerusalém. E ninguém entrava e ninguém saía. O povo começou a passar fome. Jeremias, ele vai dizer que até a mãe mais mimosa, aquela mãe que pegava o seu filhinho, e aí coisinha linda, e beijava, e a fome bateu na barriga. E os dias foi passando sem comer. Ela vai pegar esse filho que ela amava, e ela vai matar, e ela vai comer a carne. Quando você lê o livro de José, fala de José, a história dos hebreus, e ele fala da condição caótica que o povo estava vivendo nesse cerco. Jeremias vai dizer que mais felizes foram os que morreram pela espada do que morreram pela fome. Mas o profeta diz, porque ele sabia que ia acontecer, ainda que tudo isso venha, eu creio em ti, ó Pai, e eu continuarei te adorando. Eu continuarei me exultando no Deus da minha salvação. Nós muitas vezes reclamamos por pouco. Nós muitas vezes questionamos por pouco. Nós abandonamos a Deus por pouco. E viver pela fé é você não ter nada e não receber nada, mas continuar adorando a Deus, porque como o hino que nós cantamos, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Quarto,
Viver pela fé é crer no juízo de Deus sobre os homens maus. Os homens estão prosperando, sim. Salmo 73, citei do salmista. Eu vou perder a fé, não vou mais servir a Deus, porque eu ainda estou prosperando, eu só estou voltando para trás. Aí ele fala assim: até no dia que eu entrei no templo, e eu vi que eles estão em caminhos escorregadios, mas eu estou sendo sustentado por Deus. Hoje eles têm tudo, amanhã não tem nada. E pode ser que morre sem tendo tudo, mas não pode levar nada. E o resultado deles é o inferno. E você pode morrer sem ter nada nessa terra, mas tem um céu preparado para você. Você tem que crer. E quando Abacuque ele diz no capítulo 2, versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aqui o sentido de Abacuque é: o juízo de Deus vai vir. Por mais que você ore e diz: mas por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Eu sempre falo aqui: Deus não tem pressa para julgar ninguém. Ele tem todo o tempo, Ele é Senhor do tempo. Se tardar, espera, porque certamente o juízo dele virá e não tardará. Quantas vezes nós vemos pessoas faz tudo errado, prospera. Você espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e não vem, parece o juízo sobre ele. Espera, porque Deus ele é fiel com a sua palavra. Deus não mente, e Ele diz que trará juízo sobre todas as coisas. Então viver pela fé é crer: eu não vou me contaminar, porque eu sei que Deus trará o juízo sobre todas essas coisas. E por último, viver pela fé em tempos de crise é crer que Jesus voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. É interessante que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, ele vai usar esse versículo que eu acabei de ler, capítulo 2, versículo 3. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Aqui, Abacuque está falando sobre o juízo sobre os ímpios. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai usar este versículo para falar sobre a vinda de Cristo. Para um povo, para uma igreja que estava sofrendo perseguição, estava tendo seus bens roubados e tomados por Roma. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: olha, espera, porque certamente Ele virá e não tardará. Viver pela fé em tempo de crise é crer que o Senhor está voltando para nos buscar, para levar para estar com Ele para todo sempre. É crer que aqui não é a nossa casa. O profeta diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aqui não é nossa casa. A nossa casa é no céu. A nossa casa está lá onde Ele foi preparar. João 14: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejai vós também. O nosso tempo é curto nessa terra. Você pode viver 100, 200, 300 anos na terra, ainda será curto diante da eternidade. Ainda é menos que uma gota da água no oceano, se comparar o teu tempo de vida com a eternidade. Então, meu querido, não perca a tua fé. Não perca a tua fé. O profeta está abalado. O profeta está em crise. Mas depois, a palavra de Deus vai trabalhando no seu coração. Então ele vai dizer: eu não vou me dobrar.
eu não vou abandonar. E ainda que tudo de ruim aconteça, eu vou continuar me alegrando no Senhor, exultando no Deus da minha salvação. Qual é a tua alegria? Qual é o motivo da tua alegria? É verdade, viver na terra com todas as crises ainda é muito bom, e por isso que ninguém de nós quer morrer. Nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos morrer para ir para lá, não é verdade? Porque com toda essa crise, com toda a situação ruim, mas você ama a tua filha, você ama a tua esposa, você ama o teu esposo, você ama os teus netos. E você não consegue imaginar sem eles, perdê-los ou não estar com ele, por isso que você não quer morrer. Eu também não quero morrer. Eu quero ser arrebatado, mas eu tenho que estar pronto para morrer. E se esta for a vontade dele na minha vida, que ele faça essa vontade. Porque ainda que eu ame as coisas que o Senhor me deu aqui na terra, meu coração não pode estar aqui. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Se o seu tesouro for só isso que Deus lhe deu aqui na terra, você é o maior miserável nessa terra. Eu tenho tesouros aqui nessa terra, mas o meu tesouro maior, a minha grande expectativa, tem que estar no céu, onde Ele está. E se meu tesouro estiver lá, então essas crises, por mais que me entristeça, ela não tira a minha fé, porque a minha fé não está firmada em coisas, a minha fé não está firmada em objetos, a minha fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. A crise que Abacuque viu, nós estamos vendo em nossos dias. Mas eu te pergunto nesta noite, como está a tua fé? Juninho, te prepara para cantar. Como é que está a tua fé? Você tem que voltar a olhar para as coisas que Deus tem feito na tua vida. Aquilo que João Batista ficou em dúvida. És tu mesmo Cristo? Mas João Batista, ele profetizou no ventre da sua mãe, que Maria era mãe do Messias. João Batista viu o Espírito vir em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus. João Batista, ele teve a visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz, eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. Ele é tão maior do que eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Mas quando a crise bateu em João Batista, quando ele foi colocado numa prisão fria, e que ele pensou que estava sozinho, e ele não estava pronto para morrer, triste, ele chama o seu discípulo e diz, vai lá e pergunta para ele, se é ele mesmo o Messias, nós devemos esperar outro. E o discípulo de João vem com a resposta. Ô João, ele não disse nem que sim, nem que não. Não disse, não. Nada. Não, ele disse uma coisa. Ele mandou falar para você que o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. Os cegos estão vendo. Os paralíticos estão andando. E mortos estão ressuscitando. E ainda que Jesus falou, não falou nem sim nem não, mas aquilo que Jesus estava fazendo, acendeu a chama no coração de João Batista. Aquela chama que foi acesa lá no Jordão, quando ele viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus.
E a voz de Deus falando: é o meu filho amado. Ele diz: não tenho dúvida, é ele. E quando vieram com a bandeja de prata para colocar a cabeça dele, ele não pensou duas vezes. Ele inclinou a sua cabeça. A espada desceu. E a cabeça foi colocada sobre uma bandeja de prata. Mas João já estava no seio de Abraão adorando a Deus, porque ele tinha visto o Messias. Que as coisas que Deus fez na tua vida possa reavivar no teu coração a chama. E que se você estava perdendo a tua fé, essa fé possa ser reanimada. E a certeza da vinda do Messias para buscar você possa alegrar o teu coração e colocar uma palavra de glória na tua boca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Juninho vai estar louvando o Senhor, e enquanto ele louva o Senhor, nós contribuiremos com os dízimos e ofertas.